Muito boa noite a todos e a todas. Estamos dando início à, à segunda mesa de atividades da disciplina Prática e Ensino de Geografia Humana, agora do semestre 2025.2. Essa mesa, ela faz parte de um conjunto de atividades que a disciplina vem fazendo. Como a disciplina é voltada para o caráter prático da docência, a gente pensou numa demanda emergente, né, e que ainda é carente de formação satisfatória para os nossos alunos. Então, a gente fez uma primeira mesa semana passada, com o psicólogo, o professor Matheus, do Departamento de Educação. O professor discutiu com a gente os desafios docentes e saberes psicológicos para TEA e TDAH em sala de aula. E hoje nós teremos a segunda mesa, né, intitulada Práticas Pedagógicas e Saberes Docentes para TEA e TDAH em sala de aula. Também dentro da disciplina, antes dessas duas mesas, eu fiz dois momentos de fala diferente, de falas diferentes, que estavam voltados para uma apresentação geral dos sintomas, né, do que é e do transtorno de uma forma geral, tanto do TEA quanto do TDAH. Por quê, Rayane? A gente tinha feito uma atividade anterior com o professor Carlos e a professora Laiane, nos estágios, para a construção do plano do PEI, para ensinar e orientar os alunos a ensinar o PEI. E eu observei que, nesse momento dessa exibição, havia muitos termos técnicos utilizados pela própria ministrante que os alunos desconheciam. Não só no que se refere às leis, mas tem alunos que não sabiam que TEA e autismo era a mesma coisa. Estereotipias, termos que muitas vezes são específicos do universo de fono, de psicopedagogo, de neuro, de psiquiatra, e que eram meio estranhos para o público do curso, né, da graduação. Então, o propósito de fazer a apresentação geral, né, foi a minha primeira vez, inclusive, né, discutindo isso na disciplina, é a primeira vez que eu dou a disciplina, e também a primeira vez que eu estava fazendo uma aula voltada para o conhecimento geral do que é TEA e TDAH. Embora não tenha formação específica na área, tenho filha TDAH, tenho pai TEA, então eu sei quais são as questões, e sou professora, então eu sei das questões que envolvem tanto o universo de, de acompanhamento de crianças e adolescentes portadores, como também sei os desafios do universo escolar. Então, a gente pensando em atividades para a disciplina, a gente pensou nessas duas mesas, porque tanto o psicólogo quanto o psicopedagogo geralmente são os profissionais que mandam relatórios para a escola, relatórios esses que o professor vai ter como suporte para a adaptação e atendimento de crianças. O nosso propósito também é fazer novas rodadas dessa discussão. Quero deixar aqui registrado para todos os presentes e que estão nos acompanhando, porque a nossa proposta é fazer um curso, né, mais longo, para que a gente consiga minimamente, né, dar uma formação que capacite minimamente, claro, para os alunos que estão se formando enfrentarem esse desafio na sala de aula e também no dia a dia, né? Porque não é só na sala de aula que a gente encontra crianças, adolescentes com essa necessidade. Então, é uma proposta de curso futuro, a gente vai organizar. Ela está sendo feita na disciplina, em parceria com o PET, do qual eu sou tutora, mas ela não é uma atividade do PET, né? Porque eu coordeno o programa de educação tutorial, que tem no seu plano de trabalho propostas de atividades vinculadas aos transtornos do neurodesenvolvimento e os desafios da educação. Então, é a nossa primeira rodada de experiência geral. E só para ressaltar, né, que é, eu tenho interesse também de fazer mais cursos nessa área. Eu só fiz uns dois cursos, um pela Neurosaber e outro de capacitação dentro da própria UFES. Inclusive, tem um aberto que está voltado justamente para lidar com alunos que tenham um transtorno, né? Como fazer essa adaptação. Está aberto, inclusive, né, dentro da aba do CIGA. Então, hoje, a proposta de convidar Rayane é de justamente, Rayane, você nos trazer o panorama, dentro da sua experiência, desses desafios, né? De como, Isso. inclusive, o pedagogo, o psicopedagogo, ele trabalha, né? Colaborando tanto para a família, né? E, claro,
como intervindo nas condições de rendimento e aprendizagem dos alunos. Por que eu considero, antes de passar a palavra para a Rayane, esse um tema urgente? Porque a, a necessidade de ensino e aprendizagem hoje ela é diferenciada em virtude do assinal tecnológico. A educação passa por inúmeras mudanças, mas são mudanças que ainda não atendem, conforme a maioria das mães, satisfatoriamente, o universo de crianças que têm um transtorno. Seja pela ausência de diagnóstico, seja pela falta de infraestrutura das escolas, seja pela dificuldade, eu não diria de má vontade, de muitos Isso. professores e auxiliares em lidar, né, com os desafios, né, existentes em cada situação, que são as mais diversas possíveis. Então, a proposta do curso não é formar ninguém em TDAH, né? E apesar de ser voltado para docente, e ter um direcionamento, né, para uma disciplina da geografia, a gente entende que é um tema de interesse público e comum, né, de todas as pessoas, inclusive as que trabalham com ensino. Isso. Então, eu gostaria de apresentar, ou mesmo que Rayane se apresentasse, a gente Tá quebrar a certo. formalidade, né? Isso. Antes de começar a sua fala, dizer que você fique à vontade, a gente abre um tempo para fala e depois para sua fala e depois a gente abre a rodada de debates, de perguntas com o público aqui presente, certo? Tá Então, certo. desde já agradeço muito o aceite do nosso convite Eu e que torço para agradeço. que essa noite encaminhe a gente para novos horizontes de discussões, debates, encontros. Tá certo. Muito obrigada. Não me apresentei, né? Deixa eu me apresentar para vocês. Boa noite a todos e a todas. Quero começar agradecendo, né, primeiramente, a professora, doutora e tutora, né, do grupo PET, Programa de Educação Tutorial em Geografia, Vanessa Dias, e a Felipe Augusto também, né, licenciando em Geografia, pelo convite. Estou muito feliz de ter recebido esse convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês, compartilhando experiências, compartilhando conhecimento, né? Meu nome é Rayane, deixa eu me apresentar mais uma vez, sou pedagoga, sou psicopedagoga, também sou gestora do meu reforço escolar, sou capacitada em TDAH e TEA, ensino alunos atípicos utilizando atividades pedagógicas, atividades lúdicas, atividades que gerem um aprendizado mais dinâmico, mais interativo, que a criança consiga socializar, né, através daquela atividade de uma forma mais criativa e divertida, para se despertar, na verdade, né, o interesse da criança naquela atividade. Vocês estão... Deixa eu compartilhar aqui. Rayane, sua tela já está ampliada para Tá, exibição. né? Ah, Tá, já pronto. está ampliada. Agora, o Perfeito. que você precisa fazer é ir nessa setinha e compartilhar. Será que você consegue? Você está vendo aí na tela uma setinha Consigo. Tô. apontada para cima? Pronto. Isso. Apareceu aqui. Perfeito. Nós vamos iniciar falando sobre a inclusão. É um tema muito importante, né? E a gente sabe que a inclusão, ela começa com respeito às diferenças. Aqui eu estou falando no contexto geral. Rayane, Oi. se você for em apresentações de slide, você consegue crescer sua tela. Tá ali, página inicial, Certo. inserir design, apresentações de slide, lá em cima. Certo. Eu coloquei, Felipe, antes de iniciar com vocês, só que eu preferi deixar assim. Você prefere, né? Certo. Eu prefiro assim. Mas para vocês, está tudo bem? Está tranquilo? Consegue ver. Vocês conseguem ver, senão eu amplio. Conseguimos. Pronto, eu vou colocar mesmo assim, viu? Porque possa ser que... Mas assim fica maior. E aí, fica bom para todo mundo? Fica Fica bom maior. também. Pronto, qualquer coisa você me avisa, viu, Felipe? Obrigada. Obrigado, desculpa atrapalhar. Não, tudo bem, qualquer coisa é só falar. Então, a inclusão. A inclusão é... Peraí, viu? A inclusão começa com respeito às diferenças. Quando nós falamos de inclusão, principalmente em sala de aula, nós sabemos que há uma grande dificuldade, né, nesse ramo de entender
que há as diferenças com as crianças atípicas, respeitar as limitações delas, reconhecer que cada uma tem o seu jeito de aprender, cada uma tem sua forma de se expressar, se abordar, tem as suas emoções diferenciadas. Então, é um tema muito delicado, né? Quando a gente fala de inclusão, de inclusão por isso. Felipe, eu vou minimizar aqui rapidinho, viu? Pode ficar à vontade. Gente, tem muito tempo que eu usei. É por O isso que eu ESC tô fica assim, bem no tá? cantinho do seu teclado. Você consegue minimizar. Isso. A tecla tem E, S e um C. Isso, eu tô apertando, mas não tá me ajudando. Pronto. Foi? Foi. Obrigada. Então, quando a gente fala da inclusão, é respeitar essas diferenças, porque cada pessoa é única, cada pessoa tem sua forma de se expressar. Eu falo não só de crianças, mas também de adolescentes. Eu já tive alunos adolescentes que têm autismo, TDAH, não só crianças menores de 8 e 7 anos. Então, principalmente para os adolescentes é mais desafiador, porque a gente sabe que na adolescência, tudo flora, né? A criança, o adolescente está mais agitado, já tem uma cabeça mais formada também, né? Em algumas situações, em algumas escolhas, vontades. Então, é um desafio grande em sala de aula. E as habilidades também, essas limitações, principalmente as limitações do autismo e do TDAH, é muito delicado. Por que eu digo isso? Porque quando eu estou em sala de aula com eles, nem todos os alunos entendem, né? Nem todos conseguem entender que aquela criança precisa ter uma forma diferente dos outros. Em que sentido? Na aprendizagem. Alguns têm muito toque, alguns têm muitas manias de repetições com palavras, com jogos. Então, eu tenho um aluno de 15 anos com TDAH, que ele todos os dias, ele me diz: tia, eu não quero ficar na escola que eu estou. Eu pergunto por quê? Porque meus colegas me excluem do grupo de brincadeiras. Então, eu sempre priorizei bastante essa questão de crianças atípicas, da inclusão, justamente por isso, porque a gente passa a entender o sofrimento que é para eles, né? É um desafio diário, na cabecinha deles, para a gente entender, é muito difícil. Então, é por isso que eu fiquei muito feliz com o convite, porque eu vejo que é um tema que precisa ser mais conversado, né? Precisa ser mais respeitado, mais conhecido também, né, pelas pessoas, porque, infelizmente, né, tem muitas pessoas que acham que falar de criança atípica é birra, é mimo, é dengo, mas não é assim, né? Então, a gente precisa entender, como a professora explicou, né, na sala de aula é um mundo totalmente diferente com crianças atípicas, mas a gente precisa entender, respeitar essas diferenças, explicar para os nossos alunos também que tem esse convívio com eles. Por isso que no meu reforço escolar eu converso com os meus alunos antes de iniciarmos as aulas, apresento todos, faço aquela roda de conversa para eles socializarem, identificar a diferença de cada um e saber que temos que respeitar, né, a limitação de cada aluno. E aí, na mesma roda de conversa, eles perguntam: tia, por que ele é diferente de mim? Tia, porque ele aprende de outra forma. E é aí que a gente tem que estar preparado para responder todas essas perguntas. E é aí que a criança vai se sentir acolhida. Eu fico muito feliz que eu vejo acolhimento, eles não ficam questionando os coleguinhas quando estão em atividades pedagógicas do tatame. Então, se levarmos para a sala de aula na escola, isso vai mudar muita coisa na educação, né? É um passo muito grande e um passo que precisa ser dado. Mas também temos que lembrar de um ponto muito importante, como eu já havia conversado com o Felipe, que nós sabemos que também a questão de professores, né, qualificados para lidar com essas crianças, infelizmente, é precário, né? Infelizmente, nem todo mundo é capacitado, nem todo mundo também tem a paciência. Em primeiro lugar, você tem que ter amor pela educação, pela sua profissão, por ser professor.
porque é um desafio diário, tanto para o aluno, mas também para o professor, para os pais também, né? Mas falando sobre o professor, o papel do professor com esse tema, é muito desafiador. E aí o que acontece? Não tem muitos professores qualificados, né, com cursos preparatórios ou pós-graduações para lidar com essas crianças no ambiente escolar, principalmente. E o que acontece? Acontece que contratam professores formados em pedagogia ou em alguma matéria, né, isolada, mas quando vai ver que tem criança típica na sala de aula, é onde começa o grande desafio, porque não segue todo o protocolo que precisa ser seguido. Eu estou até fugindo um pouco do slide, porque, como disse a Felipe, é um tema com tanto conteúdo, com tanta coisa para a gente conversar e debater, que é capaz de eu começar a falar e não saber parar. Porque é muito difícil a gente saber controlar, sabe? São muitas coisas. E aí, o professor em sala de aula tem que dar conta, né, da demanda de alunos, que a gente sabe que em sala de aula é grande essa demanda. E quando tem uma criança ou duas crianças atípicas, a gente sabe que precisa ter um olhar diferenciado para eles. Sempre colocando eles na frente, mais próximo do professor, porque eles precisam de um olhar mais atento. Mas isso não quer dizer que estará afastando os demais alunos de explicações, de chamar atenção, perguntar se está com dúvida, se está entendendo o conteúdo, mas eles precisam, é um direito deles. E aí nem todo professor está preparado para isso, né? Precisa estar qualificado, mas infelizmente a grande maioria não estão. A maioria das crianças atípicas tem e precisam ter um auxiliar, né? Uma tutora para estar ali orientando, auxiliando nas atividades. Para um autista que não é verbal, por exemplo, né? É muito complicado. Então, precisa ter um auxiliar em sala de aula ao lado dele para estar orientando, auxiliando, fazer as adaptações de atividades, de provas. E além dessas atividades e provas tradicional, né? Folha, caderno, é muito importante também incluir o lúdico, as atividades lúdicas, jogos pedagógicos, porque é aí que realmente a gente vê entrar um aprendizado diferenciado para crianças atípicas, com TDAH, com TEA, crianças com síndrome de Down também, que eu já tive, já foram alfabetizados. Então, uma das atividades que eu priorizo bastante aqui no Reforço Escolar são as atividades lúdicas, porque eu vi o quanto foi transformador trazer atividade lúdica para a sala de aula com crianças atípicas. Mas tem atividades que eu também realizo com os meus outros alunos. Mas é um aprendizado gigantesco, porque atrai mais a atenção deles, é uma forma diferente de aprender. A criança cria mais interesse, não fica aquela atividade tão tradicional, que para eles não pode ser tudo tão tradicional, tem que ter adaptações. Eu também criei uma apostila só de atividades adaptadas, justamente pensando nas crianças atípicas, nas crianças também que têm dificuldade na alfabetização, que eu tenho alunos do 3º, 4º ano que ainda não sabem ler. Isso é muito grave. Então, eu vi que eu precisava fazer alguma coisa para mudar isso. Alguma coisa que fizesse com que as crianças tivessem mais interesse em aprender, em vir para o reforço estudar, porque eles sabem que aqui tem algo diferente, tem algo que atrai o aprendizado de uma forma diferente do que está todos os dias ali na atividade do livro, caderno, como às vezes eles chegam aqui e já dizem, tia, eu estou cansada, é muito dever do livro, tia, é muita prova, é muito assunto, e a gente sabe que a realidade das crianças hoje em dia é isso, né? Se uma criança que não é atípica, ela já está com a mente tão cansada, tão cheia de informação, com a rotina praticamente de adulto, né? Porque é escola, é acompanhamento médico, é reforço, alguns fazem natação e assim vai. Então, para a criança é muito exaustante. Então, eu sempre procuro trazer algo inovador para despertar esse interesse, para eles também se sentirem mais acolhidos. E é por isso que eu priorizo tanto as atividades lúdicas e pedagógicas com os meus alunos aqui no Reforço. Deixa eu passar aqui, viu?
atípica. Felipe, me ajude. Tá Eu travado. acho que você, com a tela minimizada, você fez o teste, você estava Tem conseguindo? que voltar, parar de apresentar. E quando você sair, aí vai voltar a mostrar sua tela. Como é, Felipe? Você tem que parar de apresentar. Só que aí você tem que sair aí desse slide. Volte para o PowerPoint. Ah, Você para de apresentar, ele vai voltar a mostrar sua tela. Foi. Tá mudando. pronto. Pronto. É como eu disse, eu fugi um pouco, né? Porque eu fui falando, mas a inclusão é isso. A inclusão começa no olhar, né? Quando conhecemos que todas as pessoas têm direitos, potencialidades e necessidades diferentes. O primeiro contato com a família é essencial. Esse momento que conhecemos a história da criança, sua realidade, suas limitações e seus desafios. Por que eu digo que o primeiro contato com a família é essencial? É importante solicitar o relatório, né, médico do aluno, caso seja criança atípica, e também caso ainda esteja avaliando, para ver se tem a confirmação, né, se a criança realmente precisa seguir com acompanhamento. Para a gente respeitar, né, respeitar as limitações dessa criança, as orientações do psicólogo, principalmente, garantindo um acompanhamento de acordo com o que vai estar constando no laudo dele, que foi passado pelo psicólogo. Para ensinar um aluno atípico em sala de aula, é indispensável confirmar se o aluno compreendeu o que deve ser feito. Explicar com muito cuidado, com muita calma, com muita clareza, confirmar se o aluno compreendeu o que deve ser feito, porque muitas das vezes a gente explica, mas eles estão no mundo da lua, a cabecinha está aqui, mas o pensamento está longe. Então, por isso que eu digo que é tão desafiador, porque a criança atípica, ela precisa que a gente tenha, nós professores, precisamos ter essa calma, essa paciência de ler e reler as questões, ver se a criança entendeu. Né? Caso não tenha entendido, repetir novamente. Muitas das vezes também eles têm dúvidas fora da caixinha, né? Fora das atividades, tipo, tia, por que o céu é azul? Eu estou explicando os assuntos ali da atividade de uma maneira mais objetiva, mas aí do nada ele chega e diz, tia, por que o céu é azul? Aí começa a fazer perguntas aleatórias. E aí a gente tem que saber respeitar isso, né? Tentar não puxar tanto o assunto, né, em relação a essas perguntas aleatórias, mas tentar de alguma forma explicar para eles entenderem e voltar ao mesmo tempo para a atividade, porque senão eles perdem o foco e aí não conseguem nem fazer a atividade e se distraem com um tema que não é o foco principal, certo? No caso que não tenha entendido a atividade, auxiliar, transmitindo confiança e motivação. É o que a gente havia conversado na estante. A motivação, trazendo algo novo para a sala de aula, né? Dividir atividades longas. Por exemplo, a grande maioria das atividades das escolas são 6 páginas por dia, 7, às vezes até 8 páginas por dia. E além dessas atividades, também vem a leitura, vem as atividades do reforço. Então, priorizando as atividades da escola, né, claro, iniciamos com elas, mas sempre dando uma pausa de uma para a outra, para eles não se sentirem tão cansados, tão entediados. Eles não gostam de se sentirem presos muito tempo naquela mesma atividade, porque eles dizem que é estressante, é muito chato, que não precisa estudar. Então, eu sempre divido em partes. Eu faço as 2 páginas com ele, realizando a leitura, auxiliando ali ao lado. E aí eu faço uma pequena pausa. Muitas das vezes, essa pausa é ele ir no tatame, olhar alguma atividade de jogos pedagógicos, e aí depois ele vem para a sala comigo, a gente volta a fazer a atividade, principalmente quando eles estão no dia de agitação. Eu gosto de fazer essas pausas para a gente conseguir concluir as atividades. O comportamento de uma criança atípica não é preguiça, né? Como eu disse no início. Eles estão ligados a diferenças no funcionamento do cérebro
e não a falta de vontade ou esforço. Muitas vezes a criança quer realizar a atividade, mas enfrenta dificuldades reais, como manter a atenção por muito tempo, compreender instruções longas, regular emoções e frustrações, organizar pensamentos e lidar com estímulos sensoriais, que também tem isso. É muito importante, barulho, luz e toque. Se for uma sala muito barulhenta, eles ficam inquietos, principalmente o autista, coloca a mão no ouvido, diz que está muito barulho, que está atrapalhando ele, que ele não quer estar nesse ambiente. Então, tudo isso tem que ser avaliado antes de se iniciar um ensino com uma criança atípica. Em relação a barulho, aqui na sala de aula é tranquilo, porque eu trabalho com quantidades limitadas. No máximo, ensino 7 alunos. Justamente por isso, por eu ter crianças atípicas, eu já coloco uma quantidade reduzida para conseguir dar um atendimento mais individualizado para cada um e respeitando as dificuldades de cada aluno. TDAH e TEA. Eu coloquei esse aqui que eu achei muito legal. Ele explica bem o que tem em comum o TDAH e TEA. Dificuldades na atenção, sensibilidade sensorial, interesses restritos ou hiperfoco, desafios nas habilidades sociais, podem coexistir no mesmo indivíduo com morbidade. Em que se diferenciam? O TDAH, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, impulsividade, agitação motora, dificuldade em manter foco em atividades prolongadas, como eu acabei de explicar, desorganização e esquecimentos frequentes, busca constantemente por estímulos. Já no TEA, transtorno do espectro autista, as dificuldades na comunicação e na interação social. Ele não é muito de socializar, muitas das vezes são os colegas que puxam assunto, né, do meu aluno autista, mas ele sempre prefere ficar na dele, sozinho, mas eu sempre busco trazer ele para ficar mais participativo e interagir mais entre os colegas e também comigo em sala de aula. Comportamentos repetitivos e previsíveis, né? Resistência a mudanças e rotinas inflexíveis, interesse intenso e específico por determinados temas. Por que entender isso é importante? Nem todo comportamento agitado é TDAH. Isso é importante. Nem toda dificuldade social é TEA. Essas atividades práticas para pedagogia, atividades práticas para alunos atípicos, ela contribui para o aumento de atenção do aluno com interesse, na concentração, no raciocínio lógico. A criança passa a compreender mais o conteúdo de forma mais dinâmica e participativa. E esse tipo de atividade, ela não cobra excessivamente o aluno, né? Porque é um aprendizado que acontece de maneira mais leve e divertida, que é o que eles gostam, né? Então, isso acaba sendo um dos motivos deles se sentirem mais motivados. E o cérebro da criança atípica aprende melhor por meio de imagens. Nas atividades adaptadas que eu fiz no caderno, eu coloquei muitas imagens coloridas, imagens bem legíveis mesmo, porque eles aprendem mais com imagens, com movimentos e materiais concretos. Por isso que eu gosto muito de envolver essas atividades. Por isso eu costumo dizer que a criança atípica não rejeita aprender. Ela rejeita formas rígidas de se ensinar. É bem diferente. Elaboramos esses cadernos de atividades de acordo com essas dificuldades, né, que eles encaram, utilizando uma linguagem mais clara, mais objetiva, respeitando o ritmo, né, de cada criança, as atividades lúdicas e os jogos pedagógicos. Eles estimulam áreas do desenvolvimento, que muitas vezes ficam bloqueadas, né, no ensino tradicional, caderno, folha. Deixa eu passar aqui para o próximo. Práticas pedagógicas para alunos atípicos em sala de aula. Se uma boa ouvinte, acolhendo perguntas e questionamentos, confirmar se o aluno compreendeu o que deve ser feito, caso não tenha entendido, auxiliar na atividade, como nós conversamos, transmitindo a confiança e motivação, dividindo as atividades longas em partes menores,
evitando que esse aluno fique impaciente ou perca o interesse pela tarefa. Isso não é mudar o conteúdo, é mudar a forma de se ensinar. E aqui eu trouxe para vocês verem umas atividades reais aqui do reforço, que eu elaboro com os meus alunos. Só não estou conseguindo ver, não está apresentando agora. Não está prestando, não é? Não. Ai, gente, desculpa. Mas tudo bem, tá dando para entender. Só na hora de você agora mostrar a imagem. Ah, então o slide que eu passei vocês não viram, né? Não. Mas deu para entender. Certo, desculpa, não prestei atenção nisso. Vou voltar aqui então, certo? Agora dá para ver. Não, acho que não precisa não, deu para entender. Certo. Aqui é uma imagem de várias atividades que eu elaboro aqui com os alunos, de práticas pedagógicas com alunos atípicos em sala de aula. Essa primeira imagem é o meu aluno que tem TDAH. E ele, na verdade, é um dos meus maiores encantos. Me apeguei muito a ele. E essa atividade aqui é para ele desenvolver mais o aprendizado na matemática, que ele tem muita dificuldade em fazer as contagens nos dedos ou mentalmente, sempre tem que ter o concreto. Então, eu uso palito de picolé, eu uso essa atividade, com a Abaco é muito boa. E aí, ele vai contando ali, né, de acordo com as cores, a quantidade, para somar 8 mais 6, aí identifica, diz o valor, e coloca o resultado ali. A terceira imagem é uma atividade adaptada também, que envolve problemas matemáticos, né? E aí eu coloquei as cédulas, né, do dinheiro para eles identificarem, diferenciar, saber fazer a contagem, passar troco. Essa atividade aqui foi muito divertida, todos eles queriam fazer ao mesmo tempo. E aqui eu vi que realmente o lúdico, ele traz isso, né? Traz todos os alunos querer ser participativo, aí um vê, acaba motivando o outro, isso é ótimo. É isso que o professor tem que trazer para a sala de aula, né? É a motivação para todos. E aí eu realizei, né, a leitura das questões com ele, perguntei a ele qual era o valor que eu iria pagar a ele. Ele disse o valor certinho, ele só não conseguiu identificar na quantidade que ele iria me passar o troco. E aí eu colocava o dinheiro todo sobre a mesa, as moedinhas, e ele ia identificando comigo com o meu auxílio. Na quarta imagem, também é uma atividade lúdica. Essa atividade, eu criei várias plaquinhas com as imagens, né? E fiz os recortes de várias letras, para eles identificando, de acordo com a imagem, né, bola, identificando letra por letra, porque eu tenho alunos também que têm dificuldade na fala, para pronunciar o blá, o nhá, lhá, para diferenciar. Então, eu também acabo trabalhando um pouco do fonema com eles. E aí, essa atividade auxilia bastante. Não só a criança ter dificuldade com autismo, né, nem com o TDAH, mas para todos, na verdade. Pronto. Aqui são outras atividades também. A primeira imagem é parecida com a anterior. Só que essa daqui eu já comprei assim, né? Vem as plaquinhas com os nomes das imagens. E aí eu tenho várias letrinhas de EVA solta. E aí eu coloco sobre a mesa para eles identificarem letra por letra, formando as palavras de acordo com as imagens. É muito bom. Trabalha tanta coisa ao mesmo tempo que a gente fica impressionada. Trabalha o cognitivo, a concentração, a percepção visual da criança, a atenção, porque as crianças ficam muito dispersas com facilidade. Quando eu coloco essa atividade na mesa, todo mundo se concentra. Na segunda imagem, é uma atividade que eu coloquei também seguindo a primeira proposta aqui da atividade lúdica. Eu, com as plaquinhas, mostro, né, aqui algumas letras, e aí eu vou perguntando ao aluno, qual é a letra J, qual a letra M, identifique. E aí o aluno que está do outro lado, ele vai identificar essa letrinha,
vai colocar na mesa dele e depois ele vai me falar palavras de acordo com as letras que foram encontradas. Por exemplo, a letra M, ele identificou. Me diga 3 palavras que começam com M. Maria, mala, moto. Muito boa também. Na terceira imagem, eu também comprei no Mercado Livre. É um quadro que ele vem com esse caderninho. Esse caderninho você pode fazer várias vezes e apaga. É muito legal. Eles gostaram muito, meu aluno com autismo e TDAH. Principalmente para ficar escrevendo palavras. E aí, esse caderninho, eu queria ter tirado as fotos no caderninho aberto, mas não consegui. Ia ficar muita foto. Esse caderninho, ele tem várias atividades. Tem coordenação motora, tem o alfabeto, tem as sílabas, tem algumas palavrinhas de fonemas, mostrando o desenho da boca, né? Qual é o som, como é que nós expressamos labialmente falando o som do K. Aí lá tem as imagens para criança que tem dificuldade. Nesse quadro, eu faço muito ditado de palavras com eles também, já para estimular, né? Desenvolvimento da escrita, da fala, ditado de frases também. Deixa eu passar mais. E essa também, atividades adaptadas. Esse é o caderno de atividades adaptadas que eu criei aqui para o reforço. Criei para todas as séries, no caso, né? Esse caderno tem todos os assuntos, todas as matérias, mas de uma forma mais objetiva, né? Mais prática para o aluno entender as atividades e muita imagem para os alunos atípicos, porque muitas imagens legíveis, textos mais curtos, para não ficar nada muito prolongado, muito longo. A segunda imagem, eu também realizo com os meus alunos atividades que envolvem um lúdico, mas que também é uma atividade que eu me baseio nas atividades que vem da escola, né? Por exemplo, se a criança tem hoje atividade de matemática sobre os horários, e aí eu observo que ela está tendo dificuldade, eu também vou e reforço com o aluno no reforço, né? Para a criança estar desenvolvendo, entendendo um assunto, para na prova conseguir ter um bom desempenho. E aqui eu comprei esses relógiozinhos, eles vão colocar no horário certinho. O meu aluno com TDAH conseguiu, mas o meu aluno com autismo, ele não conseguiu e ele ficou bem emocionado, porque ele disse que o coleguinha conseguiu e ele não conseguiu. E aí eu trouxe de outra forma para ele, em vez de eu deixar no quadro. Na mesma hora que eu vi que ele começou a chorar, eu tirei do quadro, coloquei na mesa e eu deixei ele fazer do jeito dele, né? Também tem que respeitar isso. Coloquei na mesa, falei a ele com seria o horário, né? Coloque às 15 horas. Como é que nós vamos colocar aqui nas 15 horas? Como é que a gente coloca o ponteiro maior para me dizer que são 12h30? O pequeno é o quê? Hora ou minutos? Para ele identificando até que ele conseguiu fazer. No tempo dele, do jeito dele, mas ele conseguiu fazer. Na terceira imagem, é uma atividade lúdica também. Essa aqui eu que criei. Eu também gosto muito de usar material reciclável. Aqui é papelão, tampa de refrigerante. Eu fiz o recorte aqui dos numerais, né? Pintei. Eu gosto muito dessas coisas de criar. E aqui também é uma ótima atividade. É aquela coisa, eu sempre digo, as minhas parceiras que têm reforço escolar, que a gente também pode estar aproveitando mais ainda esses materiais recicláveis para a gente criar as atividades lúdicas, né? Não precisa ser só o comprar, a gente pode fazer também em casa. E quando eu tenho tempo, eu gosto de fazer. E essa atividade aqui é para ele fazer a contagem das bolinhas, identificar qual é o número, né, do resultado e ele coloca em cima. É bem divertido. Às vezes, quando eu vejo que eles estão mais tranquilos, eu sempre coloco com a bonificação. Quem acertar todas as quantidades certinhas com os numerais vai ganhar um pirulito. Isso também é ótimo. Acaba deixando eles mais empolgados ainda e mais participativos, né, nessa atividade. Práticas pedagógicas para alunos atípicos. Manter práticas pedagógicas adaptadas e atividades lúdicas para alunos atípicos é fundamental porque essas estratégias respeitam o ritmo, as necessidades e a forma de aprendizagem de cada criança.
Essas práticas não facilitam o conteúdo. Isso é importante, porque muitas pessoas acham que quando a gente fala sobre atividades adaptadas, quer dizer que nós estamos facilitando ou deixando o ensino mais fácil para o aluno. Não é que a gente esteja deixando mais fácil, é porque eles precisam dessa adaptação, né? Eles vão aprender o mesmo assunto que toda criança está aprendendo, só que de uma forma mais objetiva, de uma forma com que ele tenha mais entendimento do assunto. Essas práticas não facilitam o conteúdo, eles garantem acesso ao aprendizado. Ensinar de forma adaptada e lúdica é promover inclusão, desenvolvimento integral da criança. Essas atividades, ela contribuem para o aumento da atenção, da interação. Então, por isso que eu digo que é essencial a gente trazer para a sala de aula, né, essas atividades, principalmente para o cérebro da criança atípica, porque ele aprende melhor por meio de imagens, é mais motivador, né? Então, é totalmente diferente. A gente vê, é nítido na fisionomia deles, quando a gente mantém aquela atividade ali tradicional, que é folha, caderno, para quando a gente traz uma atividade pedagógica ou lúdica, ou até mesmo levar para o quadro. Eles gostam disso. Então, assim, a gente vê que a gente tem muito recurso, né? Temos muito recurso para colocar em prática com os alunos. Meus agradecimentos, né? Eu sei que eu falei muito aqui, mas eu também quero que vocês participem. Vamos socializar um pouquinho, ouvir o que vocês acharam, se vocês têm dúvida. Professora, também fique à vontade para falar alguma coisa. Peço desculpa, gente, pela falta de experiência. Tem muito tempo que eu usei o Google Meet, então eu fico meio que perdida. E os alunos também, fiquem à vontade para qualquer dúvida, para qualquer experiência que vocês queiram compartilhar aqui comigo também. Obrigada, eu fico feliz que vocês tenham gostado. Boa noite, quem chegou depois. Agora a gente dá início ao período de abertura de comentários, observações, algumas dúvidas, né? Para que a gente possa, aí, diante da experiência de Rayane, a gente conseguir pensar, né? Porque a gente nunca sai preparado de qualquer curso, né, Rayane? Uma vez que as Isso. necessidades dos alunos são as mais inéditas e diversas possíveis. Eu tenho só uma eu tenho muitas coisas a colocar, para conversar com você, também no sentido de aprender e ajudar que quem nos acompanha aí também compreenda. Eu queria que você explicasse para os alunos a diferença do que apresentasse qual o papel, claro, da psicopedagoga, né? Porque são tantos profissionais que acompanham, quando eles acompanham essa criança, né, que geralmente o diagnóstico ou mesmo o tratamento das crianças que têm até o TDAH, ou qualquer criança que tem uma condição neuroatípica, que o professor pode confundir, né? Eu disse para eles, o psicólogo trabalha com as questões emocionais, o TO é com a organização da rotina, as funções executivas, e o psicopedagogo é de justamente melhorar as condições de rendimento acadêmico, a melhoria da aprendizagem. Por isso que é um profissional que vai estar ali, passando o relatório para o professor, recebendo uma demanda do professor de sala de aula, né, Rayane? Porque, olha, o aluno está com dificuldade na alfabetização. Né? A gente, especificamente curso de geografia, costuma pegar alunos alfabetizados, mas vai aqui, né? Tem algum aluno que ainda esteja com dificuldade de alfabetização. Então, o trabalho do psicopedagogo é um trabalho fundamental para a aprendizagem da criança, por isso que a articulação com a escola e com a família é necessária e importante. Então, o psicopedagogo ele pode, inclusive, atingir um nível de aprofundamento de especialidade, que às vezes o profissional de sala de aula, quando ele existe, o professor não dá conta, porque tem que dar, né, atenção e suporte a toda a sala de aula. Então, o psicopedagogo ele permite, de fato, um atendimento mais personalizado, justamente nas fragilidades da criança. Então, tem aluno que fica, o que é? Então, é importante vocês saberem que o psicopedagogo, que é o que Rayane faz, lidar justamente com as dificuldades de aprendizagem.
ela não diagnostica, ela não passa medicamento, né? Mas ela Hum, compõe a equipe, né, Rayane? Isso, Interdisciplinar, quando solicitado, que passa, que assim, vai passar relatório. Se uma criança que tem muita dificuldade de aprendizagem, é, o psicopedagogo, ele vai justamente diferenciar o que é uma dificuldade ocasional de aprendizagem, a criança não foi devidamente ensinada, estimulada, ou se é um transtorno, porque transtorno de aprendizagem é diferente, né, de dificuldade de aprendizagem. Então, se você puder reforçar esse seu papel, como é que você age, né? O tempo geralmente que você tem de resposta para o resultado, porque são tempos diferentes para cada criança, né? exatamente. Tem crianças que dão resposta mais rápida, tem crianças que dão respostas mais demoradas. Então, é só mais no sentido de você mesmo falar se isso que eu entendo que é ser psicopedagogo está certo. Né? Enquanto isso, os demais podem ir fazendo pergunta no chat. Sim, tá perfeito. Tudo que a senhora disse é exatamente isso. O papel do psicopedagogo, muitas vezes, às vezes se atrapalha. Muitas pessoas acham que é o mesmo papel do psicólogo. É totalmente diferente, né? É como a senhora disse, a questão do laudo. Eu não passo laudo por quê? Porque a área que eu fiz da psicopedagogia é para a área institucional, a área da educação. Para passar o laudo, o medicamento, todo esse processo que precisa de protocolos, é para psicopedagogia clinical, né? Eu tenho que me especializar, que em breve eu também quero me especializar nessa área, mais na psicopedagogia. E nessa questão também de identificar qual é o tempo da criança, que muitos dos pais às vezes ficam tão ansiosos que já querem saber que eu sou psicopedagoga, né? Já chegam, tia, mas tem como saber quanto tempo? Eu não tenho. Não tem como dar essa resposta, porque cada criança tem seu tempo de aprender. Cada criança tem seus limites e temos que respeitar esses limites, né? Então, tem crianças que passam 6 meses para conseguir desenvolver o que eu vou avaliando de dificuldade ao decorrer dos dias, né, com os ensinos. E tem criança que é 1 ano. Então, eu também já ouvi que, mas meu filho estudou durante 1 ano e ele ainda não chegou ao objetivo principal. Mas exatamente, é um trabalho de formiguinha. Cada criança tem sua forma de aprender, cada criança tem seu tempo de aprender, e eu respeito isso como profissional. Eu não vou jamais chegar e garantir que em 1 mês, em 2 meses, seu filho vai aprender a ler. Não, isso aí é um marketing falso, e eu não faço isso. Então, o papel da psicopedagoga é identificar a origem da dificuldade de aprendizagem do aluno, né? Principalmente da criança atípica. Criar estratégias diferenciadas para esses alunos, habilidades essenciais para o aprendizado, atividades que envolvam mais memorização. Então, o que é que eu avalio como psicopedagoga? Qual é o diferencial? É que o psicopedagogo, ele vai identificar a forma da criança se expressar, comportamento, avaliar se a criança tem alguma dificuldade que nem os pais saibam, né? Que já aconteceu várias vezes. Avaliar a questão também da fala. Eu já tive vários alunos que têm dificuldade na fala e os pais não levavam tão a sério porque não tinham o devido conhecimento e não se preocupavam. Mas é uma criança que demorou 2 anos para começar a ler. 2 anos. E assim, foi o mais desafiador para mim, foi essa história com essa aluna. Hoje ela está no 8º ano, mas para ela aprender a ler foram 2 anos de muita dedicação, porque ela tinha dificuldade na fala, algumas junções silábicas ela não conseguia pronunciar, isso ocorre muito também com crianças que têm dificuldade para desenvolver a leitura, e assim vai, né? Então, o psicopedagogo, ele vai avaliar tudo isso, a dificuldade, qual é a forma de planejamento individualizado para cada aluno. Esse aqui tem dificuldade na leitura e nas continhas. Essa aqui tem dificuldade na interpretação de texto. Essa aqui tem dificuldade em problemas matemáticos. Pronto, então, iniciando por aí. Identifiquei as dificuldades de cada aluno, vou fazer uma metodologia de ensino de acordo com cada aluno que foi avaliado e, com o passar dos dias, eu vou mantendo os pais informados. Olha, eu tenho avaliado isso, seu filho está desenvolvendo a leitura, mas apresenta dificuldade na interpretação de texto.
E aí eu vou avaliando, eu não passo as informações de avaliações rápidas para os pais, às vezes passa 3, 4 meses para poder dar esse retorno, porque é um processo lento, né? Então requer tempo para a gente fazer essa avaliação e dar um diagnóstico, né, do que eu posso identificar ali, por exemplo, se o aluno não tem nenhum tipo de acompanhamento, como eu já tive ano passado aqui, mas eu identifiquei que a criança tinha hiperatividade. Ele não conseguia fazer as atividades e ficar sentado. Ele fazia uma palavra e se levantava e ficava andando na sala. Fazia outra palavrinha e se levantava e ficava andando na sala. E aí eu precisei chamar os pais, conversar, explicar a situação, que era muito importante, levar para um psicólogo, avaliar e ver o que poderia ser e firmar se realmente a criança estava com hiperatividade. E aí foi confirmado que era hiperatividade e déficit de atenção. E através dessa confirmação com o profissional, né, tudo mudou. Por quê? Entrou um diagnóstico, esse diagnóstico foi enviado para a escola e a escola também abraçou a causa, né? Fez adaptações. A psicóloga, tem escolas, né, que a psicóloga vai na escola, avalia o aluno em sala de aula, também tem isso que é importante. Tem psicólogos que vai até a escola, avalia o aluno em sala de aula, ver se realmente a criança está tendo todo o auxílio que ela precisa, nesses pontos de dificuldades. E essa rotina não acaba. É um trabalho em conjunto. É o que eu sempre converso com os pais antes de fechar contrato comigo. É um trabalho em conjunto entre família, escola, psicólogo e reforço escolar. É um trabalho que precisa ser em equipe, né? Para a gente ver o resultado. E aí, mantendo esse acompanhamento com o psicólogo, a criança começou a ter todas essas mudanças de atividades, da rotina da escola, e aí a gente vai vendo o processo andar, viu? Professora, mais alguma pergunta para eu responder a senhora? Alguém tem alguma coisa a perguntar? Eu tenho várias. Eu não queria Que queimar mais bom! Eu tenho várias. Deixa o pessoal ir aí pensando. Veja, dentro das dificuldades, né, dos chamados transtornos específicos de aprendizagem. Me corrija, viu, Rayane, se eu estiver falando alguma coisa errada. Por exemplo, a disgrafia. A disgrafia, ela costuma ser utilizada também como recurso, né, de acender o sinal vinculado tanto a uma dificuldade motora, quanto ela pode esconder algum transtorno, né, que ainda não está tão evidente e oculto. Então, quando a criança começa nas séries iniciais, né, a trabalhar a coordenação motora e chega naquele período que ela tem dificuldade de fazer a letra cursiva, e aí, ou se quando acostuma escrever, faz a letra feia, o professor está fazendo a letra feia, está tudo fora da margem, escreve fora da linha, é porque é preguiça, é porque não quer fazer. Existe um nome para isso, que é a chamada disgrafia, né? Que é a conhecida como letra feia. Então, isso também necessita da abordagem psicopedagógica. Como. Pode falar. Precisa, porque, como a senhora disse, às vezes a criança não expressa de uma forma que a gente vê com mais facilidade, né? Que é através do visual, da rotina, mas na escrita ela expressa de todas as formas. Eu tenho muitos alunos que eles não conseguem seguir aqueles limites das linhas, as letras deste tamanho. Aí começa uma palavrinha, no meio da palavra coloca uma letra maiúscula. Isso. É uma desorganização total. Então, é assustador e é muito preocupante. Ou mesmo faz o chamado espelhamento. Coloca a letra do lado errado, o é virado na outra posição. É o chamado espelhamento, né? Então, isso também é sintoma ou de um transtorno de aprendizagem, ou mesmo de algum outro transtorno, como o TEA e o TDAH. Então, o professor vai lidar com isso. A gente na geografia, a gente não trabalha com a matemática. Mas, por exemplo, o cálculo básico de escala, distância, se a gente pede para um aluno fazer um mapeamento do ambiente de casa, né? Para ver onde o sol nasce, onde o sol se põe, meio que se localizar geograficamente. Então, as dificuldades também existem na matemática, com a chamada descalculia, né? E na escrita, com a chamada descalculia, é leitura. Dislexia, leitura e descalculia é cálculo. E disgrafia é escrita.
Tem Isso, algum outro? desgrafia. Ou esses são os mais... Desortografia, eu acho que eu não estou lembrando o que é. Esses são os principais, Os esses três. principais. São todas as broncas que chegam para a psicopedagoga. É, E que às vezes o exatamente. pai quer, no caso da caligrafia, eu vejo um aluno na universidade com a letra ilegível, escrita com muita força, né? E aí eu disse, você já fez caligrafia? E tem aluno que pensa que só é coisa de criança De fazer. E se criança, adulto não for fazer, não melhora a letra. Se você treinar nos clássicos cadernos de caligrafia, não é, Rayane? Melhora, porque você vai isso. imitar a letra dentro do traçado padronizado, com o mesmo tamanho, linha reta. Então, é tendência de ficar com a letra bonita. As escolas, inclusive, ficaram um tempo sem usar e estão retomando agora os cadernos de caligrafia. Isso, é muito importante, porque a questão da escrita assim, é complicado, porque a escrita e a leitura é onde começa tudo, né? É o primeiro passo. Então, nós estamos vendo diariamente a dificuldade das crianças conseguirem escrever frases, palavras. Por isso que eu trabalho muito a questão de ditado, porque eu vejo que eles erram coisas que às vezes eles sabem fazer no falar, eles falam correto, mas escrevem errado. Tem É, crianças que se atrapalham muito na pronúncia, por exemplo, carro, aí coloca carro. Aí eles têm essa dificuldade em diferenciar palavras com dois R's, com um R, qual é a diferença do som, como identificar se é com um R ou com dois R's. As palavras que vêm com a junção simbólica de plá, clá, eles trocam bastante. E é como a senhora disse também, professora, a troca do lado das letras, o J, a maioria dos meus alunos escreve errado. Atrapalha o J com qual é a letra, meu Deus do céu? Com H, com H. o P com B. O P com B. Então, assim, são trocas que a gente fica, sabe, preocupada. Eu, quando vejo, eu fico, nossa, meu Deus, isso não pode estar acontecendo, porque isso vai refletir na prova, né? Só que eu também sou aquele tipo de professora que eu não avalio o meu aluno só pela prova. Eu avalio no contexto geral. Eu avalio na prova, sim, que é muito importante. É ali que a gente vai saber a base de conhecimento e de aprendizado do aluno durante os assuntos que foram estudados, né? Mas eu também avalio na questão se o aluno está tendo real entendimento do que ele está ali estudando, revisando e fazendo. Se ele tem essa autonomia, porque a criança que já tem dificuldade na leitura, na escrita, eles não têm uma autonomia de conseguir resolver uma prova sozinho. Isso é muito preocupante em sala de aula. É por isso que eu digo que é a questão de professores com paixão no que faz, professores com coragem de encarar esse ramo, eu tiro o chapéu, porque hoje em dia está muito complicado. As crianças estão muito carentes de ensino, muito carentes de alfabetização. As crianças de escola pública, principalmente, né? Passam de ano sem saber os assuntos que foram estudados. Eu tenho, como já tem escala de atividades adaptadas, eu tenho um aluno do terceiro ano que passou para o quarto sem saber ler. Então, assim, situações muito delicadas que a gente tem que saber lidar. E saber ser realista, e saber conversar com os pais e explicar para eles fazerem parte desse processo que vai ser um trabalho em equipe. Por isso que eu disse que o acolhimento dos pais é importante, porque os pais precisam estar cientes do processo de aprendizagem, da dificuldade do filho, saber respeitar os limites, porque eu digo também que não é só cobrar, não é só dizer, menino, você errou, apague, ter cuidado com o tom de voz também. Eu esqueci de citar no slide também a questão do tom de voz com crianças atípicas, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque eu já vi vários casos de crianças que a professora aumenta o tom, a criança já fica ali agoniada, a criança não consegue prestar atenção em mais nada. Eles tapam o ouvido, outros começam a chorar, entram em pânico. Então, assim, a gente tem que ter cuidado e um olhar global em muita coisa. É o que eu digo, o professor, ele não é só professor, né? Ele vai além do que um professor faz. É um professor que avalia, é um professor que ensina, é um professor que cuida, é um professor que orienta e é um professor que ama, porque a gente quer ver o resultado dos nossos alunos ali no aprendizado. É muito gratificante. Então, assim, é muitos temas para a gente conversar. E, falando sobre os cadernos de atividades,
eu todo ano compro um monte também para minha atividade, já para colocar todos eles para fazer. Eu tenho um aluno do 7º ano que ele está fazendo tá fazendo a caligrafia, porque a escrita dele está desorganizada. Ano passado eu vi muita reclamação da escrita dele, da professora da escola. Aí eu passo para a mãe, explico, digo para reforçar em casa também. Mas, infelizmente, as mães solo, a gente sabe da sobrecarga que elas têm. E aí eu tento, né, de alguma forma, fazer no reforço o que eles precisam fazer para melhorar a escrita e organizar mais a letra. Rayane, você não Oi. conseguiu mostrar as suas apostilas que você cria, né? Não, Felipe, olha. Deixa eu pegar aqui uma. Pronto, tem uma aqui. São por série, no caso, né? As apostilas. Vocês estão vendo? Sim, consegue dar pra ver. Aí, ó, eu vou passando aqui. Aqui é para o aluno do 3º ano, mas ele não é alfabetizado. E aí eu vou fazendo as adaptações de interpretação de texto, a matemática, são vários assuntos. Caça-palavras, interpretação de texto. Tem vários, ó. Muito abuso de linguagem, formas e cores, né, Rayane? Isso. Nesse caso aqui, é um aluno que tem dificuldade na aprendizagem, mas ele não tem laudo. Então, no caso dele, quando é uma criança que não tem laudo médico, eu não uso tanto colorido. Eu foco mais nas atividades que precisam ser elaboradas. Aqui, no caso, os fonemas, que eu comentei com vocês. Para ajudar eles a pronunciar, identificar a diferença das letras, né, do alfabeto, que eles trocam bastante. Inclusive, tem educadores que falam que esse foi um erro. A alfabetização desconsiderando os sons, a chamada consciência Isso, fonológica. foi um erro mesmo. Porque eles trocam demais as junções. Atividades assim, ó, também eu gosto muito de passar para eles, para completar de acordo com as letras e as imagens. Então, assim, é uma variedade de atividades, e são 113 atividades em cada apostila. Aí, quando é uma criança que não tem um laudo médico, eu coloco preto e branco mesmo. Mas quando é uma criança que tem um laudo, aí eu sigo todo o processo com imagens, texto, algo mais objetivo, para já atrair essa atenção do aluno mesmo para a atividade. E alunos são esses da disciplina aí. Eles vão fazer, Rayane, a gente fez umas divisões na disciplina, porque a disciplina tem uma parte teórica e uma parte prática. Aí eu botei eles para darem, me apresentarem as dificuldades deles enquanto docentes, eu estou com enquanto porque professor se faz professor no exercício mesmo, né? Eles têm que enfrentar o universo da experiência de como passar o conteúdo e agora como passar o conteúdo para crianças que aprendem de forma diferente. Então, é uma sobrecarga muito grande que cai em cima do professor, uma tensão, uma cobrança. E eu sempre digo para ele que a gente tem que ter consciência do nosso papel, dos nossos limites, né? Não é chegar e jogar, como muitos pais pensam, a responsabilidade é do professor na escola. Não. Não, Existe a necessidade do reforço, do apoio em casa, da chamada parceria. isso. Pode falar, Igor. Com certeza, precisa ter essa parceria, porque senão a maioria dos pais realmente é isso. Joga a sobrecarga em cima do professor, a escola que toma de conta, não é mais meu horário, é o horário da escola, mas não é assim que a banda toca, né? Sim, Precisa, o alguns professor pais, coloca. Pode falar alguns aí. pais acreditam que a escola é tipo um depósito de gente, né? Que você joga o filho lá e É, pronto, só para se livrar durante o dia. só Mas para se assim, livrar. olha, eu já fiz pesquisa, né, na área de geografia inclusiva com ensino de geografia para pessoas, né, cegas. Tem uma obra que o nome é Motivações Odiernas para ensinar geografia. Nessa obra, o autor, né, os autores, eles trabalham com
a percepção da realidade por pessoas que têm baixa visão, ou seja, eles enxergam, na verdade, a realidade pelo sentido do tato, né? E na É, obra deixa bem claro que a gente aprende não é só com a visão e com a audição, a gente aprende com todos os sentidos. isso, Então, você enxerga que há benefícios, por exemplo, né, de ensinar um aluno autista ou TDAH utilizando maquetes, utilizando, por exemplo, desenhos texturizados, porque aí né, seria um estímulo diferente para aquele aluno, né? E ele também trabalharia outro sentido que é o tato, porque nessa obra ela entende isso, né? Que a memória, a nossa memória, ou seja, o nosso aprendizado, ele se constitui a partir de todos os sentidos, ou seja, a gente sabe o que é o cheiro das coisas, a gente sabe a forma pela visão, pelo tato também a gente conhece a forma, né? Então é por aí. Pela audição a gente e fala, a gente se comunica também. Então, todos os sentidos eles estão envolvidos na aprendizagem, né? E eu acho que dá para explorar isso, né? No ensino. dá para explorar bastante. É como eu disse, o professor tem que estar sempre inovando. E ótimo a sua fala, porque assim, nós estamos falando de crianças atípicas, mas também é um assunto muito pouco abordado sobre a questão de pessoas que têm deficiência visual, né? E são pessoas que encontram desafios, mas que eles encontram a forma deles aprenderem, né? De uma forma diferente. E assim, como é que se diz, meu Deus? Em relação ao que você disse das atividades, né, para a pessoa que tem dificuldade visual, não enxerga, é um tema que também precisa ser mais abordado, né? São vários temas, na verdade, mas porque a gente vê que as instituições, elas não têm nenhum diferencial em relação a isso, né? Então, também é algo que está carente no mercado, né, na área da educação. Então, assim, para a gente ver quanto de coisa que a gente pode fazer para mudar, né? Principalmente como professores. Então, nós podemos fazer um pouquinho de cada vez, né? Cada um com seu jeito de ensinar, com seu jeito inovador, com muita paixão, né? Como a professora acabou de citar também, é um desafio diário, né? Que nós encaramos, que temos que entender que nem tudo vai ser nossa responsabilidade e que não é fácil a gente botar isso na cabeça e colocar em prática, né? Que nem tudo é nossa responsabilidade, que responsabilidade também é dos pais. Então, é um tema que nunca vai deixar de ter o que conversar, debater e melhorar, né? Igor, quer falar mais alguma coisa? Fiquem à vontade, viu? Rayane, Bom, eu acho que dá para falar que todo professor é um cientista, né? Apesar da desvalorização que a gente tem. Porque você imagina como que a gente desenvolveria uma metodologia para ensinar uma criança, por exemplo, ela pode ser cega, né? E ela pode ser surda também ao mesmo tempo. Como é que eu ensino uma criança dessa se eu não testo várias coisas, né? E a ciência ela tem esse propósito, né? De comprovação, ter hipótese, tudo isso, né? Então, eu acho que realmente, né? Em relação por exemplo, eu imagino que outros países talvez a gente não esteja tão avançado assim ainda na questão de pensar, né, a inclusão, apesar de que pesquisas, né, em universidade já ocorrem há muito tempo, inclusive sobre educação inclusiva para pessoas cegas, desde o século, acho, 19 já tem pesquisa, para você ter ideia. E a gente está aqui ainda, né, Nossa, na universidade pública e na escola pública, tentando ver o que vai fazer sobre isso. isso que é o triste, né? É um desafio diário para todos nós que estamos nessa área, principalmente. Agora, imagine para essas pessoas, né? Que têm essa deficiência, como não é para eles desafiador. Tem duas pessoas com a mão levantada, primeiro a Alexandra e depois Felipe. Certo, boa noite. Boa noite. Eu fiquei um pouco pensativa quando você fala na questão do relatório médico, sabe? Porque eu imaginei assim, a gente recebe o relatório médico nas escolas, e aí, como nem sempre tem um acompanhamento adequado, no sentido de
psicólogo, né? Às vezes só tem aquele relatório e apenas ele, né? A mãe acha que aquilo já basta, né? Ou às vezes ela não tem acesso a outros médicos, outros especialistas para poder ajudar nesse processo. Você já pegou algum caso assim semelhante? E como você literalmente assim desvendou esse relatório para poder reproduzir um ensino mais adequado para essa criança? Porque eu acredito que nem em todas as escolas vão ter uma psicopedagoga, né? Para nos ajudar em relação a isso. E muitas das vezes esses relatórios vão ser apresentados nas reuniões, né, de professores. E aí a gente começa a ter, como é que a gente pode tentar ter uma percepção de desvendar esse relatório médico, né, para adequar melhor as metodologias pedagógicas, que eu fiquei um pouquinho assim pensativa. Assusta No caso, muito. assusta muito mesmo, mas No início eu também eu ficava assim, nossa, O que aquela fazer coisa, com o esse primeiro papel, impacto, né? Você O que fazer? recebeu, no caso, né? Não, eu fiquei me imaginando se caso eu recebesse, Ah, sabe, esse você relatório recebesse. médico e essa criança especial talvez não tivesse um acompanhamento tão adequado, que às vezes a única forma dela ter uma aprendizagem seria o professor, né? E eu fico pensando em como pegar esses relatórios e desvendar, assim, como o exemplo que Igor disse, né? De, às vezes, não é tão adequado materiais que tenham textura, porque eles podem rejeitar, né? Aí é mais adequado outros tipos de materiais, ou se você já teve alguma experiência que possa contar para a gente. Já sim, eu já tive. Eu já estou, na verdade, no ramo há 15 anos, mas com reforço escolar eu estou com 9 anos. E aí, do tempo que eu trabalhava em escola, eu cheguei a ter um aluno atípico, mas ele não tinha laudo. A mãe me dizia de boca, sabe? Ela chegava para entregar ele na porta e já dizia: oi, tia, ele foi diagnosticado com hiperatividade TDAH, mas ele ainda não tem um laudo porque está no SUS e aí nunca sai marcado. Então, ela sempre tinha uma desculpa, sabe? Mas em sala de aula, eu via a diferença do comportamento dele, nas atividades também dele. Então, assim, quando a gente recebe, respondendo a sua pergunta, quando a gente recebe um relatório que não tem esse acompanhamento como a gente precisaria ter nas escolas para nos auxiliar, né, auxiliar os professores, o que é que eu faria? Eu iria adaptar o que está no meu limite, o que está ali no meu controle, o que eu consigo dar conta, né? Mas a gente não pode simplesmente pegar o relatório e querer fazer tudo que está nele sozinha, né? Sozinho. Não podemos fazer isso, porque é um trabalho em equipe. É um trabalho em equipe. Precisa do psicopedagogo, do psicólogo. Esse acompanhamento é fundamental. Esse relatório vai ajudar bastante. Então, é muito importante ter esse trabalho em equipe. A família ir na escola, saber como é que está o aluno. Então, o que eu iria fazer? Eu pegaria esse relatório, iria fazer algumas adaptações nas atividades. Eu sempre coloco a criança mais próxima do meu birô, já para ter mais um cuidado atento a eles, principalmente quando a criança é muito agitada, então precisa dessa atenção maior, sempre colocando mais próximo do birô. E orientar, né, a família, a mãe ou o pai, o responsável, que é fundamental a gente ter em mãos um laudo também para o psicólogo ir avaliar na escola. E caso não for avaliar na escola, que a grande maioria também não acompanha na escola, né? Ter um acompanhamento com esse profissional, para ele ir avaliando como é que a criança está, e depois o acompanhamento com o psicopedagogo. Então, é um trabalho em conjunto, precisa ter. Não adianta só jogar na mão do professor na escola e dizer, pronto, o relatório está aqui, agora é com você. Tem que ser um trabalho dividido, viu? Então, você faz as adaptações que você vê que você dá conta, né? E ajuda essa criança da forma que você conseguir fazer o seu melhor em sala de aula como professora. Felipe, pode falar. Então, né, como você pega do ensino fundamental 1, não é isso? Os alunos, são todas as disciplinas, né? Aí para você falar pra gente, qual pesa mais, né? Qual geralmente eles têm mais dificuldade, já que são todas disciplinas, né? E como tipo geografia entra nessa área. E a outra é para você falar um pouquinho mais daqueles alunos que tipo chegam um pouco mais cedo, quando eu tava aí eu via que tipo como essa família de manhã, tipo, ele já teve escola, tem inúmeras atividades, e a família meio que joga, tipo, para o reforço como se fosse um lugar de se livrar, né? Tipo, de manhã ele tá na escola, tá no reforço.
Exatamente. Felipe, você presenciou, né? Então, é isso mesmo. Os pais, eles têm que saber dividir as coisas, entender, né? Porque, assim, os pais, eles têm uma sobrecarga, né, claro, de responsabilidades e preocupações com os filhos, mas quando se trata de ensino e de educação, a grande maioria só quer simplesmente jogar lá na escola, no reforço, e dizer, ó, tá aqui, é hora dele estudar, então é hora de ficar com você, tchau. Só que não é assim que a banda toca, né? Então, Felipe já presenciou aqui no reforço, né, alguns alunos que chegavam mais cedo, e aí o que acontece? O primeiro dia, eu deixo, o segundo dia, eu aviso. Tem horário, gente, e esse horário precisa ser seguido, até porque eu não tenho só um aluno, eu tenho alunos que preciso respeitar os horários deles, até porque se um chega mais cedo, o outro vê e vai dizer por que o meu não pode chegar mais cedo. Então, assim, tem que ter controle, tem que ter limite em tudo, né? Tem que ter normas. A palavra é essa. Então, aqui no Reforço não é tudo de qualquer jeito, né? Eu sou uma empresa, sou organizada, eu tenho uma assessoria que me ajuda muito com isso. Então, tem pais que realmente jogam o filho no reforço e diz, ó, tome de conta aqui, eu venho buscar ele no horário combinado. E às vezes ainda passa do horário. Mas aí tem todo o protocolo a ser seguido que eles estão cientes, caso isso aconteça. E tem muitos pais também que, além de jogar o filho assim na escola no reforço, não tem o acompanhamento de saber como está em sala de aula, se a criança está se comportando, é um desafio gigantesco para nós professores. Se a criança está prestando atenção, se a criança está aprendendo, se precisa de alguma coisa, a professora precisa de alguma coisa, de algum material, ou meu filho está fazendo alguma coisa, ele está se comportando, está obedecendo, está respeitando os coleguinhas, é muito difícil vermos isso. Então, quando eu vejo um pai que chega e diz coisas que a gente não está acostumado a ouvir, né, com tanta facilidade, eu já fico, nossa, encantada. Eu digo, é isso, é isso. Porque a gente precisa que os pais tenham essa cobrança com o filho. E hoje em dia está tudo muito fácil, tudo muito solto, as crianças estão tendo acesso às redes sociais muito cedo, então acaba deixando as crianças com mais preguiça, mais desmotivadas nos estudos, e aí o que acontece? Acaba o estímulo em querer vir para o reforço, em querer ir para a escola. O meu aluno, por exemplo, do 7º ano, ele foi dormir 3 da manhã. Vou dar esse exemplo aqui rapidinho para vocês. 3 da manhã. Por que eu fiquei sabendo? Porque eu perguntei a ele o que foi que ele fez à noite. Ele chegou aqui, a aula começa 9 em ponto, ele chegou aqui 9h55. Gabriel, isso são horas de chegar. Vou conversar com sua mãe. Aí ele disse, tia, não avise não, por favor. Aí ele se abriu comigo, né? Ele contou, não, é porque eu fiquei jogando até 3 da manhã. E aí eu não tinha como esconder isso. Fui, avisei a mãe, até porque ele estava em semana de microteste. Avisei a mãe deu uma bronca. Ou seja, criança não precisa ficar no celular o tempo todo. No máximo, um dia no final de semana já é o suficiente, porque isso atrapalha no contexto geral. No aprendizado, na concentração, na disposição, em tudo. Nos horários de acordar, para voltar à rotina. E também sabemos que as crianças estão sobrecarregadas, né? Partindo para a escola particular, porque a gente sabe que a escola pública, no caso ele é escola pública, não, ele foi para a escola particular esse ano. Ano passado ele era escola pública e esse ano o pai colocou no particular. E seguindo a visão da escola particular, a gente sabe que a cobrança é maior, né? A cobrança é maior, a demanda de deveres são muitas atividades por dia, 7 a 8 páginas. Além dessas atividades, vem atividades em aplicativos, tem semanas de avaliação do conteúdo geral em algumas escolas. Então, assim, a criança sente aquela pressão, né? Eu tenho uma aluna do 4º ano que ela já está em semana de revisão geral. E não tem nem 3 semanas que começaram as aulas dela na escola. E já vale ponto, 2 pontos. Ela estuda no Colégio Dinâmico. Uma excelente escola, por sinal. E aí, eu senti na fisionomia dela que ela já está sentindo a pressão no 4º ano, porque tudo muda, né? Aí vem mais a demanda de dever, vem mais cobrança dos pais na concentração, mais cobrança também, né, de nós professores, para ela ter atenção e aprender nos assuntos. Além disso, também ela faz outro curso por fora, tem crianças que fazem natação. Então, assim, a criança já acaba tendo uma rotina de adulto, né? Uma rotina caótica com tanta coisa. Mas, por um lado, é bom, né? Tem um lado positivo e tem um lado negativo.
que muitas das vezes vai chegar na hora de estudar e já está cansado, exausto. Então, é por isso que é bom trazer sempre uma inovação para a sala de aula, algo mais interativo, uma roda de conversa, uma roda de bate-papo. Dia de sexta-feira, eu adoro fazer algo diferente com eles, por exemplo, dinâmicas, brincadeiras com mímicas. Eu sempre gosto de criar alguma coisa diferente, caso não esteja em semana de revisão, de prova, de alguma coisa muito importante da escola. Aí eu sempre priorizo isso. E respondendo, Felipe, a sua pergunta em relação se tem alguma matéria que eu vejo que eles têm mais dificuldade, essa eu respondo muito rápido e fácil, português. Português. Matemática também, sabe? Mas o português é o que me deixa mais preocupada com eles. Eu acabo tendo uma preocupação, às vezes, até além do meu limite, sabe? Porque, como professora, eu quero ver meus alunos bem no ensino, na aprendizagem, errando menos, mas português é a matéria que eu vejo que as crianças estão com bastante dificuldade para interpretação, principalmente, né? No ditado de palavras que eu desenvolvo com eles, eu vejo muitos erros ortográficos, espaçamento, pontuações. Então, assim, é tanta coisa que fica até difícil especificar algo que seja o que mais acontece, sabe? Por isso que eu digo que é o português mesmo. E aí, a gente sabe que as atividades escolares, elas são atividades do livro. Então, a criança acaba perdendo aquela rotina que no meu tempo, não sei no tempo de vocês, mas no meu tempo tinha muito isso, dia de ditado, dia da coordenação motora, como a professora falou, de fazer a caligrafia, o caderninho. E isso já na série, tipo, 5º, 6º ano, 4º ano, eu fazia na escola que eu Dia da estudava. atividade física para movimentar o corpo, que era obrigatório. Isso, era obrigatório. Pronto. Hoje eu citei com o meu aluno do 7º ano que eu não gostava de educação física. Eu odiava educação física. Mas eu era obrigada a fazer, porque senão tinha os castigos. E o que era que a gente fazia? Tinha que caminhar em volta da quadra 10 vezes, se não fizesse, e fazia uma prova oral e escrita. Então, pronto, daí já me conquistou. Eu fui obrigada a fazer e tive que fazer. E foi importante para essa fase, né? Então, Felipe, para não fugir muito do seu assunto, da sua pergunta, o português, a gente precisa focar no ensino do português, da alfabetização com os nossos alunos. É algo que eu quero manter focada com eles também, porque a escrita é fundamental, a leitura é fundamental. Eu também crio com eles o hábito de ler todos os dias, de segunda a sexta-feira, nem que seja uma página por dia, é leitura, leiam. Aí ficam querendo me enrolar. Ah, tia, mas falta 4 minutos. 4 minutos, mas seu pai não chegou. Dá tempo, vai ler. Aí eu coloco o livro do meu lado, fico olhando se eles estão lendo certo ou se estão querendo me enrolar, porque os maiores gostam de dar um signal, né? Para fugir do que tem que fazer. E aí eu fico ali atenta a tudo isso. Por isso que a gente tem que ter esse olhar individualizado para identificar a dificuldade de cada aluno, porque cada um tem uma coisa. Um tem dificuldade em português e gosta de enrolar. O outro é mais preguicinha. Aí o outro não gosta de realizar leitura. Então, o professor é isso. Ele tem que ter uma visão ampla de cada aluno, avaliar cada aluno, identificar diferenças, respeitar essas diferenças também, né? Eu não deixo meus alunos ficarem se comparando com os outros, por exemplo, como tem alguns, como citei, do 3º ano que não sabe ler. Aí os maiores vê ele realizando a leitura ali, ainda desenvolvendo, e às vezes fica querendo ficar de piadinha, eu não deixo, epa, isso não se faz, isso não é legal. A gente tem que respeitar o colega. Você aprendeu no seu tempo e ele vai aprender no tempo dele. Então, tudo é a conversa, né? Tudo é a conversa. E mais perguntas? Eu tenho uma. Você, quando foi falando, eu fiquei em dúvida. Geralmente, as psicopedagogas, elas pedem ou recomendam um número de sessão de 10. A maior parte, a média é de 10. Eu acredito que, a depender da situação da criança, possa ser mais ou menos. Por quê? Quando a criança está sob investigação diagnóstica, né? E essa investigação diagnóstica, ela parte da escola, né? É o comportamento e a dificuldade de aprendizagem, comportamento, relacionamento com os coleguinhas, dificuldade com o cumprimento de regras, comando, limites no horário, né? E a aprendizagem. Então, geralmente, são 10 sessões.
E a minha dúvida, Rayane, é se essas 10 sessões são satisfatórias ou ela é colocada como uma média porque os pais acham ruim, porque tem os pacotes, tipo, eu vou pagar 10 sessões para saber o que meu filho tem, né? Eu já vi pais dizendo isso. Não é para saber, porque imagine que é uma hora que o profissional vai parar ali para abordar aquela criança. Às vezes tem sessões que não são tão é, como é que eu posso dizer, otimizada no sentido do aproveitamento, que a criança está mais inquieta, está agitada, ou não dormiu direito, como você colocou, né? E Isso. aí, você consegue fechar laudos, laudos não, fechar um relatório, Avaliações. isso, com 10 sessões, na maioria dos Não, casos. não tem como. É porque, assim, os pais têm que entender que tem que respeitar o que cada profissional está lhe propondo, né? De acordo com o que seu filho precisa. O profissional primeiro vai conhecer a criança, vai se aproximar da criança, vai ter primeiro ter a interação ali com a criança, conhecer ela, ouvir ela, para depois ser ouvida. Então é assim, é uma troca de conhecimento e é muito pouco tempo das sessões. Tem pais que dizem que meu filho está 1 ano na psicóloga, mas eu não vejo diferença. Eu disse, mas diferença em quê? Não é que a criança vai mudar. A criança Desculpa, falei errado. Não é que a criança vai, por exemplo, em 10 sessões com o psicólogo, que ela vai mostrar um comportamento diferente. É na aprendizagem do ensino que a gente vai ver essa diferença. Então, os pais não sentem tanto esse desenvolvimento e, às vezes, querem ver algo que esteja nítido na frente deles. Só que não é assim. Essa diferença, esse desenvolvimento com o acompanhamento, tanto com o psicólogo quanto com a psicopedagoga, ele é avaliado e observado em sala de aula, na escola, no reforço. É aí que a gente vai ver a evolução. Eu digo isso porque eu tenho alunos que têm os acompanhamentos e eu vejo a diferença. Olha, ele estava com muita dificuldade em colocar as frases de acordo com o que era pedido nas atividades. Ele está conseguindo. Ele tinha dificuldade em saber respeitar as limitações dele, no caso do meu aluno TDAH. Hoje ele já tem mais controle nas emoções, principalmente. Ele tem mais controle nas emoções, então isso é resultado do psicólogo, do profissional que está acompanhando ele. Então, para os pais enxergarem é muito difícil. É um processo lento e que eles querem ter pressa para ver o resultado. Então, 10 dias é muito pouco. 10 dias é muito pouco. É por isso que eu não digo, em 6 meses, em 1 ano. Isso vai de cada criança. Eu considero, inclusive, Rayane, que o psicopedagogo é um dos profissionais mais importantes na superação e na recuperação, inclusive, da autoestima dos alunos. Como eu atuei como psicopedagogo com minha filha, ela nunca teve dificuldades de aprendizagem a ponto de precisar de atividades adaptativas, né? Nunca precisou. Por quê? Nunca precisou porque eu estimulava de todos os lados possíveis, né? Tinha mais tempo, só tinha uma filha, né? Mesmo no doutorado, e ela ia ainda. E eu acho que é o contexto, né? A gente vive para os pais darem esse suporte, eu estou me referindo a isso, porque são pais que vivem exauridos também, uma sobrecarga de trabalho violenta, e educar e acompanhar um filho no universo escolar puxa muito da gente, porque a criança vai apresentar dificuldade em alguma disciplina, algum dia ela não vai querer fazer o dever e tal, e quando é uma criança que tem TDAH, ou TEA, ou os dois juntos, um desafio imenso, é exaustivo para os pais e também é muito desafiador, tanto para o professor que ensina, quanto para o psicopedagogo, que precisa dar resposta, porque o professor da escola não está dando, bota que a psicopedagoga que vai aprender. Então, às vezes, é a necessidade da resposta rápida. E o meu papel, enquanto mãe, enquanto pai, do horário, né, da paciência com a dificuldade, de entender que, você quer, porque os relatos são os mais variados possíveis dos psicopedagogos, né? Então, assim, é preciso assumir a responsabilidade que cabe, os pais, dentro das limitações, que às vezes podem não ter tempo, falta conhecimento, muito conhecimento, né? Da sociedade como um todo, não é só dos pais, né? Há muita discriminação. Isso. As crianças podem aparecer muito traumatizadas, inclusive para você, já foram extremamente maltratadas por professores, sofrem bullying por ter dificuldade de aprendizagem na escola, e de repente aquela avalanche chega, né, para o psicopedagogo, uma varinha mágica, apoio, o aluno, a aluna vai aprender de uma hora para outra. E é um processo que precisa ser integrado,
conjugado, e que a gente, enquanto docente, precisa ter essa percepção. Eu sempre brinco com os alunos, Ariane, que assim, quando costuma ser transtorno e a criança não é laudada, os comportamentos e os prejuízos vão ficar ali, não vão embora, entendeu? Não é uma questão de fase, não é circunstancial. Então, quanto mais tempo essa criança não tem intervenção, mais prejuízos e talvez mais traumas ela acumule para as fases subsequentes. Esse é um caso de um sobrinho meu que tem TEA e TDAH. A escola para ele é um lugar de tortura, de tanto que ele sofreu bullying, né? Ele teve o diagnóstico primeiro de TDAH e o de autismo ficou subentendido porque ele era uma criança que se socializava bem. Tinha 2 irmãos, se socializava, não é autista. E aí, com o passar do tempo, né, como a gente descobriu o diagnóstico de um sobrinho mais novo, e ele já tinha o de TDAH, a mãe foi estudar para entender o transtorno. E aí, à medida que a minha irmã estudava, ela disse, não, eu agora tenho certeza. A questão dele é que ele, além do TDAH, ele tem autismo. Ele acumulou prejuízos. E ele fechou o diagnóstico de TEA com 13 anos. Nossa. Então, ele já tinha acumulado uma avalanche. Minha irmã dizia uma tortura. Minha irmã, eu passava quase 3, 4 horas para fazer um exercício com ele. Um dever de casa, imagine, né, para ele na escola, não acompanhar. Então, assim, é também um sofrimento para os pais, é uma tensão para os profissionais que acompanham, porque estão ali com o objetivo que a criança apresente resultados e melhoras. Além disso, há uma pressão generalizada na sociedade por aprendizado rápido, como se aprendizado fosse TikTok, né? E um aprendizado sem estímulo devido, assim, a leitura, a escrita, o tempo de pausa, né? É difícil, inclusive, você concorrer com o celular. Eu não tenho celular, acho que minha filha é a única da escola que não tem celular. Teve uma atividade hoje para ela fazer, que era para fazer fotografia. E aí, o recado da escola é que as crianças levam o celular. Eu mudei para a escola e a escola é melhor, inclusive adaptada para isso. Então, tipo, de uma série de 12 anos, eu acho que ela é a única que não tem celular. Nossa. Aí ela também nem me questiona, porque eu já bati a real para ela. Para que quer celular? Se sua vida é brincar, estudar e poucas responsabilidades. Então, assim, como é que você concorre, né? Mas, às vezes, o pai não dá o exemplo, não bota a criança para ler, não para, mas permite que a criança fique horas. Se a criança fica ali nos superestímulos, a gente, se tiver... Rapidamente a gente se distrai aqui. É um problema trabalhar com isso aqui do lado. Imagine para uma criança que não tem maturação do controle, não inibe, né, não controla suas emoções como a gente que é adulto. Então, assim, tem fatores que são muito favoráveis, que é o aumento do conhecimento, a compreensão, a chegada das legislações, mas tem muito ainda, a gente tem muito ainda o que caminhar, a gente está muito longe do básico, imagine, do ideal. Então, eu imagino que para você, eu vou ter ele está na psicopedagoga. Então, assim, todos os problemas da aprendizagem da criança vão ser resolvidos porque eu estou pagando a psicopedagoga. Gente, olha, professor de banca, professor e psicopedagogo tem muito trabalho, é muito difícil. Embora sejam profissões que estejam em expansão, porque a demanda é grande, ainda não são devidamente valorizadas. Tá, não. E principalmente para reforço escolar, não é muito valorizado ainda. Tem muito preconceito ainda que acha que reforço é bico. Só que eu dou meu nome, eu tenho muito orgulho de toda a minha trajetória, eu tenho orgulho de falar que eu tenho reforço escolar. Eu comecei do nada na residência dos meus pais, e hoje, graças a Deus, tenho um espaço bem organizado, mas é um desafio constante, porque assim, como a senhora mesma disse, os pais, eles querem que a gente faça mágica com a varinha, né? E a gente sente essa sobrecarga, né? De dizer, e aí, meu filho ainda não aprendeu isso e isso. Não é assim, gente, não é assim. E é aquela coisa, os pais têm que dar exemplo em casa. Os pais têm que criar uma rotina para a criança em casa. Horário para dormir, horário para brincar, motivar na leitura. Eu sempre faço postagem no Instagram para motivar as crianças na leitura, nem que seja uma página. Tem muitas mães também solo, que a gente sabe da sobrecarga delas, que é gigantesca. Muitas mães não têm nem família aqui para dar um apoio. Então, assim, a gente sabe que tem sobrecarga dos dois lados, mas o professor, ele acaba fazendo o que é além do papel dele fazer, né, em sala de aula. E aquela coisa, lidar com gente não é fácil, né? Não é fácil. Então,
Quando a gente fala de cuidar do filho de outra pessoa, é uma responsabilidade muito grande. Então, sempre eu coloco em primeiro lugar paixão. Eu tenho muita paixão pelo que eu faço. Né? Em segundo lugar, é gratidão, né? Por estar nessa profissão. A gente sabe que é uma profissão muito desvalorizada, infelizmente, mas não era para ser assim, né? Profissão de professor e médico era para ser estivesse no topo, né? As mais valorizadas, mas infelizmente a gente sabe que não é assim que a banda toca. Mas eu acredito e tenho esperança que nós vamos ver evolução na educação. Felipe mesmo é um grande exemplo, um menino muito dedicado, focado, estudioso, determinado. Eu fico admirada em ver a trajetória de Felipe. Então, assim, é isso que a gente tem que ver, né? É apoiar, né, nossos parceiros da área, motivar os professores a encarar o que vem pela frente, porque a gente sabe que do jeito que está, as crianças com tanta facilidade para tanta coisa, com acesso a tanta coisa que não era para ter acesso, a gente sabe que a tendência é a sala de aula ficar cada vez mais complicada para lidar com certas situações e sempre saber colocar os pais nos seus devidos lugares, na questão de que o papel também é de vocês, né? Então, saber colocar uma educação que precisa ter em casa, né? Com limites. Saber respeitar o professor, saber respeitar o coleguinha, suas diferenças. É aí que entra a inclusão, né? Saber aceitar a diversidade, independente das suas escolhas de gênero, de cor, de raça. É isso. Vamos na luta, né? Todo dia. E que bom que a gente não desiste. O que seria do mundo sem os professores, sem os Verdade. educadores? O que seria? Quantas crianças você não já salvou? Quantas crianças você não trouxe autoestima, né? Não resgatou a capacidade de se ver como cheio de potencial e habilidades, né? O caminho da aprendizagem é que é diferente. Você falou uma frase no começo que me marcou. Não é desinteresse, né? Não é que a criança não quer aprender, é a forma rígida com a qual se ensina. Isso. Né? O caminho, né? Pensar caminhos, a escola precisa, a universidade, né, também precisa. A gente tem também algumas dificuldades que chegam no ensino superior, a gente tenta. Há também muita resistência à leitura. Às vezes, quando você exige um pouco mais, isso assusta os alunos, é um contexto, né? E eu sempre digo, tudo bem, a universidade vai imprimir um ritmo para cada um vai ditar seu ritmo na universidade. Mas como 4 anos passam muito rápido, eu digo para eles, o momento de construir, de viver intensamente a universidade é agora, depois que acaba a graduação, né? Palestras, atividades para além das aulas, o que a gente puder aprender, né? Para onde é que a gente quer chegar? A gente quer só tirar a diplomação, a gente quer fazer uma pós, a gente quer fazer um concurso. Então, tudo isso a gente está no mercado de trabalho extremamente competitivo. Isso a gente só conquista estudando. Então, se você não estudar, não se dispor para aprendizagem de coisas novas, ou mesmo do básico, as dificuldades com a concorrência vão ser maiores, né? Então, os desafios educacionais são imensos. Imagine que se soma aos nossos desafios educacionais já existentes, baixa remuneração, escola precária, falta de investimento, os desafios tardios que chegam na educação inclusiva. Crianças com TEA, TDAH, surdas, do despreparo das escolas, da falta de infraestrutura. Eu fico pensando numa criança neurodivergente numa sala quente, que aqui hoje está muito quente, eu estou com ventilador, e aqui eu estou com o ruído do ventilador não me incomoda. Imagina que uma criança neurodivergente se concentrar no calor. Então, é um conjunto de fatores, né, que precisam favorecer esse aprendizado ideal, né? Também te parabenizar pelo trabalho, te agradecer por ter aceito o convite, de vir associar essas experiências aqui com a gente, porque eu tenho certeza que nossos alunos agora, no futuro, vão vivenciar alguma dificuldade, ou mesmo quando tiverem com os próprios filhos. Às vezes a gente diz, comigo não vai acontecer assim, vai ser assim, não vai ser assado. Filho não é muito projeto, assim, não é uma coisa que a gente desenha e que vai sair do jeito que a gente quer, e nem tampouco o aprendizado. Então, vocês talvez lembrem do que a gente diz hoje, né? E precisa olhar com amor e conhecimento. Amor e conhecimento, eu considero que são duas forças revolucionárias, né? Mas a gente precisa olhar com amor e conhecimento, mas a gente precisa de salário digno, de condições, né, satisfatórias, de pais que compreendam e colaborem com o seu papel,
né? Que não terceirizem a educação dos filhos, né? Eu pago a escola, é a escola que tem que resolver tudo. Então, a gente precisa pensar esse mundo, né, humanamente, pensar essas dificuldades para garantir que a educação continue cumprindo seu papel, que é transformar vidas, né? E a gente permanecer na caminhada de construção da sociedade menos desigual, menos injusta em todos os sentidos, certo? Isso. Então, eu agradeço, gente, agradeço, inclusive, pessoas que vieram fora da disciplina, fora do curso de geografia, que fizeram comentários aqui no chat. A Kelly disse: adorei sua fala, nos inspira para lidar com os alunos atípicos. A Alexandra falou já, fiquei encantada com suas metodologias, até me inspirou em algumas a trabalhar os conteúdos da geografia. Parabéns pelo seu trabalho, acredito que seus alunos têm muita sorte em lhe ter. Nádia, um tema amplo, complexo e ao mesmo tempo enriquecedor, amei. Igor, a escola na tendência capitalista de homogeneizar indivíduos não aproveita o potencial que cada criança oferece por suas diferenças. No mundo de iguais, as diferenças devem ser celebradas e não cortadas. Então, eu espero que você tenha gostado desse momento da gente lhe tirar do descanso, da pausa, né, para vir trabalhar aqui conosco, né? Mas me ajudou a pensar num bocado de coisas, né? E eu aprendi mais uma vez com você, certo? Porque a mesa foi boa em relação à questão dos desafios psicológicos e a de hoje complementou com os desafios psicopedagógicos. Então, Que gente, meu muito ótimo. obrigada. Se você quiser falar alguma coisa, Rayane, antes de eu Eu concluir. quero mais uma vez agradecer a senhora, Vanessa, pela oportunidade, né, de estar aqui com vocês hoje. Foi uma honra para mim, eu estou muito feliz, muito grata mesmo, estava super empolgada. Eu adoro essa interação, esse bate-papo, principalmente com outro professor, porque é uma troca de conhecimento. Professor com professor se entende, né? São as mesmas vivências, experiências, então a gente sempre tem o que aprender um com o outro. Eu fico até emocionada quando eu vejo a mensagem aqui no chat, porque é sobre isso, né? A gente fazer o que a gente faz com muita garra, com muito amor, que os frutos são colhidos, né? E eu também quero deixar uma mensagem para os futuros formandos, que agarrem, estudem mesmo, né? Aproveitem cada minuto. É cansativo, é exaustante, é muito estudo. Mas, gente, se eu disser para vocês, minhas amigas nem acreditam, mas eu sempre digo, eu sinto falta da faculdade. Porque a gente cria uma rotina de estudo que, quando a gente se forma, parece que a gente se isola desse mundo, sabe? A gente demora para voltar a estudar, se reconectar. É tanto que eu estou dizendo a Felipe, eu quero fazer outra pós logo, porque eu estou sentindo falta disso. E a sala de aula é maravilhoso, é enriquecedor, você aprende, você ensina. Eu não só ensino, eu também aprendo muito com os meus alunos. Eles sempre trazem algo novo para a gente em sala de aula. Então, é uma troca de conhecimento. Aproveitem bastante os meses que vocês têm pela frente na faculdade. Se dediquem ao máximo. Vocês estão com uma carga de energia que a minha já está na metade, mas a de vocês está 100%. Imagine da professora Vanessa. Ultimamente Então, eu tenho assim, andado muito cansada, mas eu acredito muito no potencial da educação, na educação pública, entendeu? No afeto, né? Na necessidade, inclusive, da gente melhorar mais ainda, né? Para garantir dignidade, né? Sobremodo a classe trabalhadora no Brasil, que é tão castigada, né? Tão explorada, machucada, expropriada de direitos, né? De tudo, de muita coisa. Eu não diria de tudo, mas de muita coisa importante. A gente pensa, viu, Nádia já colocou aqui, precisamos de mais mesas como essa. Aguarda as outras, viu? Teremos muita, Nádia, a gente vai fazer uma rodada, a gente já tem umas propostas aí para esse ano, é porque a gente tem que ajustar o calendário, mas eu concordo com o Rayane, é um tema que precisa chegar ao ensino superior, sobretudo para professores em formação, e por isso que eu tive essa ousadia de meter as caras na disciplina, porque eu já venho estudando há muito tempo isso. Né? Quando eu descobri o TDAH de minha filha, eu passei, foi mais ou menos no contexto um pouquinho anterior da pandemia.
né, eu consegui vencer os desafios com conhecimento. Então, eu estudei muito, inclusive eu penso até num pós-doutorado na área direcionado para geografia. Eu penso num doutorado na área, né, numa especialização, pela facilidade que eu tenho de aprender, porque eu gosto do tema. Eu gosto do tema. Tem sido muito bom para mim quando eu converso com os profissionais. Eles até nem acreditam que eu não sou da área. Aí eu fiquei me É achando, verdade. me empolguei, e aí eu vou ver se eu tenho condições de contribuir. E aí eu assumi esse desafio de, na disciplina, né, fazer essa, essa nova proposta. Inclusive, eles têm, na última unidade, a proposta é que eles construam atividades adaptativas para crianças com TEA ou TDAH e façam exposição ao público da universidade. Né? A Ai, parte que final da ótimo. disciplina é essa, então a gente vai meter a cara, eles aceitaram o desafio, inclusive até o último dia de aula, nos próximos 15 dias, eles vão trabalhar em cima disso. Então, eu percebi alguns curiosos na hora que você mostrou a atividade. Mas o propósito é a gente também chamar a atenção da comunidade acadêmica e do próprio curso para a necessidade desse debate que a gente pretende, né, ampliar, aprofundar e avançar em palestras, em cursos com outros profissionais, né, e tudo mais. Porque eu também acabei descobrindo nessas andanças, Rayane, que as crianças, o tratamento e acompanhamento das crianças envolve mudanças e comportamento dos pais. Não é a criança também, é o contexto, né? Então, como é que fica uma mãe solo, pauperizada, sem salário, sem suporte, com discriminação na escola? Há pesquisas, inclusive, de um psicólogo conhecido meu, que ele disse que é comprovado, já em artigos, um adoecimento de cuidadores, de mães, de quem fica com essas crianças neurotípicas e diante das dificuldades de aprendizagem, da frustração por não responderem às demandas acadêmicas, né, ou escolares no tempo que a escola pede, né, sem nenhum suporte. Isso vai causando prejuízos emocionais, né, acadêmicos, né, sem solução, né, a curto prazo. Então, é uma experiência sempre muito rica para mim, na condição de professora. Eu já consigo, muitas vezes, sentir alguns alunos, já vou conversando, porque vai ficando muito evidente para a gente uma dificuldade, né? Mas no sentido de acolher, no sentido de promover mesmo a inclusão. Inclusive, a universidade está se encaminhando para isso, né? Nos próximos anos, de melhorar. E a nossa iniciativa aqui foi essa ousadia mesmo, vamos se meter para fazer, vamos ver quem vai, né? E a perspectiva é que a gente tenha mais ações, certo? Então, gente, 9h21, Nádia reformando, é uma alegria ver aqui. Tem Kelly, eu tô vendo alguns que já saíram, né, por causa do horário, mas vieram alunos de outro curso. Eu recebi uns 3 e-mails de gente pedindo para participar. E só considerando, Rayane, que é uma atividade da disciplina, não é uma atividade assim, um evento. Eu imagino, e isso me foi um termômetro de como uma atividade dessa, muito maior pelo público presencial, ela não é importante. A gente teve alunos na outra que discutia os desafios dos saberes psicológicos, como é que o professor, que não é psicólogo, vai lidar com essas questões. E aí a gente teve aluno que veio de São Cristóvão, a gente teve aluno que veio do outro curso, né, muito animado, elogiando a iniciativa. Então, isso é um conforto para a gente, né, essa tentativa. Obrigada a todos e a todas, espero encontrá-la na vida. Com certeza, eu também espero encontrá-la. E agradecer a presença. Sua filha tem quantos anos? Sofia, minha filha tem 11. 11? 11. Está em qual ano? Ela está no 7º, ela está adiantada 6 meses. 7º. Não conseguiu reprovar. Que ótimo. Estou a ler. Não sei até quando eu vou conseguir manter o ritmo, às vezes é difícil, eu não dou conta, porque nem sempre consigo acompanhar, mas estou indo. Nunca precisou de banca, a banca foi eu. É admirável, professora Vanessa, vermos, porque sabendo que a senhora é professora, é tanta coisa, né, por trás dessa rotina de mãe de criança atípica, e ter todo esse olhar de estudar, né, conhecer, pesquisar, se envolver cada vez mais para ajudar a filha, não colocar no reforço para dar esse suporte em casa, ensinar em casa. Nossa, eu fico muito feliz quando eu escuto, porque é como eu digo aos pais, né? Por que vocês estão precisando de reforço?
que eu vou só instigar e dizer, não, coloque. Mas eu também gosto quando eu vejo que os pais também procuram ter tempo para ajudar o filho em casa, procuram ter tempo para estudar e entender, né, o que é criança atípica, quais são as suas limitações, para respeitar essas limitações, crianças que não precisam de adaptações, né, mesmo sendo crianças atípicas. Então, assim, é admirável, né, ver a senhora como mãe também, com toda essa trajetória, com toda essa bagagem de conhecimento. Parabéns, viu? E que tenhamos mais mães assim, né, guerreiras, né, que não desistem também, porque a gente sabe que é muito difícil para uma mãe dar a cara a bater, porque é muita coisa, muitos profissionais para estar avaliando, é muito investimento em dinheiro também, né, porque a gente sabe que tudo hoje em dia é muito gasto. O acompanhamento é muito caro. Pronto, um dos desafios, eu acabei não entrando no assunto porque não é da nossa área, mas um dos desafios que a população enfrenta, porque não há cobertura no SUS para essa demanda. Não tem. São tratamentos caros. Só os profissionais que validam o diagnóstico, que é o neuropediatra, o psiquiatra, não são acessíveis, não são numericamente grandes, o desconhecimento é grande. Mas, no meu caso, o que é que movimenta? A profissão, o amor pela profissão, né? O respeito pela ciência, porque é o conhecimento científico que me fez enfrentar, e, claro, o amor de uma mãe. Não há nada mais propulsor do que o amor. O amor é uma força poderosa. O ódio também pode ser em algumas circunstâncias, mas o amor é uma coisa extraordinária. Faz a gente, né? Nádia, que é mãe, percebe. A gente sabe que tudo que a gente quer é que o filho cresça, que seja uma pessoa feliz, né, bem-sucedida, que trate bem os outros, que faça desse mundo melhor, que não seja discriminado, que não seja excluído. Então, eu preparo ela nesse sentido também, né, e com muita tranquilidade. Ela não fica, inclusive, ela tem inteligência na média ou até acima da média. Então, não é problema de aprendizagem. Ele está aprendendo a se comportar, mas eu precisei de vários suportes. Eu entrei em curso, né, eu me aprimorei. E assim, eu hoje falo no ambiente, mas eu não vou chegar assim em todo lugar e dizer porque as pessoas têm preconceito. Eu não me preocupo com preconceito, porque às vezes tem gente que tem diversos tipos de transtorno, outras condições, e acabam não socializando. Então, eu penso que o acreditar no papel da educação, né, e o amor faz a gente cavucar. Eu fiquei um período tanto estudando sobre isso que eu digo, não, eu parei minhas produções da área de geografia para estudar isso, legislação, direito, formas de intervenção, até para eu não surtar, né? E aí, isso fez com que a caminhada fosse relativamente mais leve. Não foi fácil, mas é leve. Como eu já perdi a minha mãe, eu tenho uma filosofia de vida que eu aguento muitas outras coisas, que tudo é fácil de superar. Quem trabalha, enfrenta a morte de uma mãe, tem condições de enfrentar muitas outras coisas na vida. Só faço uma vírgula aí que eu não sei se eu teria condições de enfrentar a morte de um filho, mas outras coisas eu tenho disposição para enfrentar. Então, eu acredito muito no papel do conhecimento, no papel da ciência, no papel da educação pública, no papel da docência, né, de todos esses profissionais que assumem esse desafio, né, junto com as famílias, né, junto com as famílias, de fazer a educação funcionar, certo? Então, gente, é isso. 3 pessoas, todo mundo dando tchau com sono. 3 pessoas não, 12. Eu olhei aqui pro link, só aparece. Obrigada, viu, Rayane? Obrigada, Felipe, pela indicação. Obrigada aos alunos da disciplina prática Obrigada a todos. que aceitaram e aos demais que estão presentes. Foi uma honra, viu?